Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Calibre Podcast. É isso mesmo, aqui você vai saber de tudo que pode imaginar sobre armas, airsoft, pescaria, política, religião. Nós vamos falar de tudo, sociedade, e hoje o nosso convidado está incrível, você não pode perder. Mas antes que eu apresente ele, eu quero te fazer alguns pedidos. Vai lá, se você não está inscrito, se inscreva no canal, dá aquela curtida legal que vai ajudar a gente a ser conhecido pelo YouTube. E assim vai ter o conteúdo mais espalhado para outras pessoas. Não deixa também de você pegar e compartilhar para os seus amigos. E comente, é muito importante você comentar. Deixa aí a sua marca, o seu legado aí de participação. Isso é muito importante. Hoje eu quero falar para você de vou deixar para você rapidinho aqui, conselhos. Você que é militar, eu estou fazendo aí um curso de especialização de capelania em segurança pública e eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar para você aqui um conselho. Não desperdice sua vida. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Está lá em Provérbios 10, 27. Quantas vezes fomos surpreendidos com a morte prematura de um colega? Militares que, para muitos, tinham tudo para ser bem-sucedidos na carreira. Homens ágeis e valentes, que de repente foram ceifados. Não temos todas as respostas para uma morte prematura, ou mesmo para a longevidade. Porém, podemos conhecer dois lados da mesma moeda. O temor do Senhor pode aumentar os nossos dias sobre a terra, mas a impiedade pode abreviá-la. Quem teme a Deus tem maior probabilidade de uma vida longa, pois o próprio Criador se encarrega de protegê-lo. No entanto, o ímpio, aquele que é hostil a Deus, que pratica o mal e rejeita a Cristo, pode ser ceifado bem antes do que imagina. Portanto, tema ao Senhor e não desperdice a sua vida. Uma oração. Deus, livra-me da incredulidade e ajuda-me a temer-te de todo o meu coração. Aqui começa o nosso podcast de uma maneira diferente. Para você que quer conhecer, que é o Pão Diário de Segurança Pública, são 101 conselhos para militares, tá bom? Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Vamos ao nosso podcast. Nosso convidado especial dessa noite é ele. Quem? Sargento Dias. Isso mesmo, caveira de aço. Você já deve ter visto ele aí, porque ele começou, nós vamos falar aqui, ele começou algo inusitável, tá? Mas quem que é o Sargento Dias? Ele é o sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás, hoje ele está no Batalhão Ambiental. Ficou 6 anos no BOPE, atuou no combate lá ao cangaço. Ele vai explicar isso aqui melhor, tá? Era os assaltos. Desde os 18 anos, comandos e paraquedista, lá do Comandos Especiais. E eu vou te falar, ele é os olhos do BOPE lá da Suvier que entrevistou. Seja bem-vindo, Sargento Dias. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso fazer parte aqui do seu programa. Caveira de Aço. Estamos aqui para responder todas as dúvidas e contribuir aí com conhecimento. É isso aí, viu? Vocês lembraram, né? Então, ou seja, ele é aquele que estava atrás do... Era quem era? Era capitão? Era... Na entrevista na época, era o subcomandante do BOPE, lá na época, que estava à frente. Tá. Era o Zé Júnior, não? Não, na época o comandante era o coronel Giovanni, né? Giovanni, né? Isso. Ele estava atrás, você estava atrás de Giovanni, né? Na época da ocorrência lá. E como é que você estava lá? Olha, naquela situação para mim, parece que foi inusitado, mas foi normal, que lá é meu dia a dia. Eu sempre acelerado aí, inclusive para tratar com ladrão aí fora, é sempre acelerado, é sempre dudoso. Né? E o zoião aí, na verdade, faz parte da minha essência. Né? Para mim é nada demais, mas fico feliz que o pessoal gostou. E de lá para cá, vários têm adaptado isso aí, né? Tornou uma marca registrada aí, eu já participei de instruções e cursos em todos os estados do Brasil, em vários estados. Cheguei lá, sempre tem um outro policial que me conhece, quer tirar uma foto, então eu fico lisonjeado aí pelo prestígio gerado na situação, para mim, que foi uma situação rotineira. E nós vamos falar mais para frente sobre essa questão aí.
Bom, a minha primeira pergunta para abrir aqui, né, para explicar quem é o Caveira de Aço. Fique à vontade, a casa é sua, seja bem-vindo, né? Então, à disposição. Quem é o Caveira de Aço? Rodrigo, o Caveira de Aço é um cara simples, né? O Caveira de Aço é um cara extremamente provado nas dificuldades da vida. O Caveira de Aço é um policial extremamente vocacionado que nunca aceitou nas brincadeiras de polícia ladrão ser o ladrão, sempre ser o polícia. Então, Deus me colocou, eu costumo falar que Deus coloca as pessoas no lugar certo. Então, eu sou extremamente feliz, né? O Caveira de Aço é um camarada que ele tenta cada dia buscar conhecimento e que, se for preciso, com a própria vida, para defender a família e a sociedade, ele sempre está à disposição. Por que Caveira de Aço? Caveira de Aço. Por que eu resolvi aí intitular essa marca? Porque é minha essência, Rodrigo. Né? Eu sempre, desde pequeno, trabalhei em todos os tipos de atividade rústica que vocês possam imaginar. Desde os meus 18 anos eu sou militar. Desde os 18 anos eu sou militar de operações especiais. Na verdade, agora no Batalhão Ambiental é a minha primeira unidade, desde os 18 anos que eu participo, que não é uma unidade de operações especiais. Então, fiquei lá no Exército 4 anos, né? Participei lá, fiz o curso de comandos, o curso de paraquedista, o curso de comandos, que é considerado aí o curso mais difícil na linha militar, dentro de uma força militar, né, em todo o mundo. Então, em cada país, o curso número 1 em questão de complexidade e dificuldade são os comandos, são a tropa de comandos. Então, e de lá para cá vim me especializando, fiz vários cursos lá dentro, né? Fiz cursos e estágio em todos os biomas do Brasil, né? Fiz curso de Caatinga, selva, Pantanal, operações aquáticas, operações aeromóveis. E de lá para cá sempre buscando conhecimento e me tornar cada dia mais completo aí no âmbito operacional. E como é que começou? Começou, você falou lá com os 18 anos, Isso, lá no comando, exatamente. né? E como é que começou toda essa ideia, né? Por que foi para essa... Você falou que já brincava desde pequeno, que queria ser era o polícia e não o bandido na brincadeira, né? Mas como é que começou essa história todinha sua, da história do Sargento Dias? Então, desde pequeno, né, eu sempre fazia leituras, assistia os livros aí que era extremamente motivado aí na área operacional, militar, sempre queria, desde pequenininho, aquele molequinho que queria ir para a guerra. É algo assim diferente. Do homem, né? Do homem, A né? essência Aquela do coisa de homem. defender a nossa liberdade, né? E a gente sabe que muitas vezes para defender a liberdade, né, precisa de força, precisa de lutar. Não, sem luta não há liberdade. Então, eu sempre tive esse espírito, né? Aquela história de Rambo, aquela coisa toda, né? Braddock. Então, sempre aquela criança criada no estilo tradicional, na rusticidade. Meu pai era muito rústico, né? E graças a Deus ele era assim e me passou toda essa rusticidade. Então, quando eu entrei no Exército, eu me sentia em casa. E por que PM? Por que a Polícia Militar, quando você saiu do Exército? Podia ter sido PF, PRF, né? PC, Polícia Civil. E por que Polícia Militar? Por fazer parte de uma unidade de operações especiais do Exército, então eu sempre tive aquela mentalidade em ser do BOP. Né? O BOP em voga, aquela coisa, né? Aquela situação, caveira. Eu já era caveira do Exército, então eu pensei assim, poxa, para mim vai ser top, vai ser bacana, né? Passar todo aquele, continuar todo aquele conhecimento que eu tinha lá dentro, aqui na atividade policial. Então, sempre não pensei em outra força. Para mim, sempre na cabeça ser da Polícia Militar e ser do BOP. Muito bom. E passou por lá, então, foi no BOP. Eu falei certo? Trabalhou no cangaço lá, combate ao cangaço, exatamente. Né? Hoje nós podemos agradecer a Deus que nós passamos em uma outra época do Estado. Né? Mas nos 6 anos que eu atuei no BOP, eu atuei no auge do novo cangaço, onde já chegamos a certo momento em ter 4 estouros de banco em uma semana. Né, aqui. Então, eu agradeço a Deus pela experiência. Né, participei aí de vários confrontos, né, posso falar aí dezenas de confrontos. Né, fui vítima de capotamento de viatura, né, fui em adentramento tático, fui vítima de disparo de arma de fogo que quase ceifaram a minha vida. Então, eu agradeço a Deus por participar aí, por ter participado de várias ocorrências que me geraram uma grande experiência policial que eu tenho hoje. Porque, Rodrigo, eu costumo falar que experiência ela é um biômio. Ela não é só tempo de polícia, e ela não é só carga, intensidade, ela é os dois, né? Ela é o tempo mais carga.
Então, por exemplo, muitas vezes o policial ele tem uma quantidade de anos menor, mas ele tem uma intensidade de vivência muito maior do que, às vezes, um outro policial que tem 20, 30 anos, mas ele tem uma certa experiência menor, até talvez por ter trabalhado em outro lugar, né? Exercido outra atividade. Dentro né? da própria corporação. Não só na atividade policial, mas na vida. Na vida, nós temos uma ligação muito material com a idade. Nós achamos que somente o percurso do tempo nos traz experiência. Como assim nós pensamos no meio militar que só o progresso na carreira através das patentes nos traz experiência, nos traz conhecimento. Mas não, o conhecimento ele tem que ser buscado. E a melhor forma de aprender o conhecimento é através da prática. E no Caveira de Aço, eu tenho um lema que é o seguinte, esse lema é que só a dor gera aprendizado e compreensão. Só a dor. Porque a partir da dor, esse aprendizado ele é intrinsecamente enraizado dentro do seu coração. E com isso, de uma forma simples e natural, você consegue passar esse conhecimento para qualquer um que necessita. É interessante que você vai falando isso aí. Eu sou formado em administração de empresa. Aí tem aqueles motivacional, que fala mais ou menos desse jeito mesmo. Sem dor não tem sucesso. Exatamente. Basicamente é o que você falou. Sem dor não tem sucesso. Eu costumo falar, Rodrigo, isso desde um treino na academia ao curso que você faz aí na polícia, né? Na academia aí fora tem muita gente que vai lá e treina fofo. Porque para crescer você precisa de dor na academia. E na vida também. Na vida, muitas vezes, sem dor, não gera o aprendizado, a compreensão, porque você não vai aprender, porque tem certas coisas a males que vêm para bem, tem certas coisas que se Deus não deixar você apanhar, você não aprende, você sabe disso. Então, aí fora, no meio militar, a mesma coisa. Quanto mais curso operacional você faz, cursos complexos, cursos difíceis, onde você vai passar e ser testado no limite físico-mental, isso forja. Né? Então, por isso que a caveira de aço, eu costumo falar, que eu fui forjado sempre no fogo do combate. Nada na minha vida foi fácil. Né? Tudo na minha vida, desde muito pequeno, passei necessidade quando eu era pequeno, vim de uma família extremamente carente, extremamente pobre. E eu sempre descobri que existe duas coisas que te faz crescer na vida. Primeiramente, o nosso poderoso Deus. Amém. Que sem Deus não somos absolutamente nada. Por isso que uma frase no meu Instagram que eu coloco em latim lá é nihil sine die. É isso que até ele perguntou. O que isso significa? Isso é um brocar do latino que significa nada sem Deus. Nada sem Deus. Então, eu não consegui nada na minha vida sem Deus e aqueles que temem a Deus, eles vão muito mais longe do que aqueles que não temem. Isso aí é fato. Esse é um. Isso, esse é um. E o outro é a partir da dificuldade que é imposta para você. Então, Deus te deixa passar por certas dificuldades para você adquirir conhecimento, para você adquirir maturidade, para você crescer. Por quê, Rodrigo? Porque só a dificuldade te tira da zona de conforto. E o progresso ele só vem quando você sai da zona de conforto. Ninguém cresce na zona de conforto. Parece meio motivacional, parece meio palestrante, mas é porque faz parte, eu gosto da docência também, né? Uma das áreas que eu sou apaixonado é a docência. Você tem até os cursos que você vai falar aqui. Os cursos e eu sou professor de cursinhos preparatórios para carreiras policiais, né? De faculdade. Então, assim, mentorias para concursos e etc. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos. Né? Eu sempre tento, porque a atividade policial, principalmente para quem estuda para concurso, ela é diferente de qualquer outro concurso. Porque a atividade policial ela tem que ser vocacionada. Não é só pela carreira, não é só pelo cargo, não é só pelo salário, não é só pelo conforto de estar lá, pela estabilidade. Então, eu costumo sempre falar para meus alunos que eu sou professor também da Academia de Polícia Militar, inclusive recebi o convite, estarei agora novamente nesse curso de formação de praça que o governador já anunciou. Estarei lá novamente lá também. O último, parabéns. Eu fui instrutor, agora, graças a Deus, estarei lá de novo. Tá? Não vou por questões financeiras, nem por outro tipo de questão, vou pelo amor. Eu amo ministrar, eu amo repassar o conhecimento. Não sei explicar, tá de mim, nasci com isso. A docência... Eu sou apaixonado. Ou você ama ou você trabalha. Então, assim, até uma tríade, né? Nas operações especiais nós temos uma tríade, que fala que é treinar, instruir e operar. Treinar, instruir e operar. É a tríade, que é o tripé que move as operações especiais. Eu acho que perfeitamente eu nasci para isso, não tem explicação. Muito bom. Pessoal, a conversa está muito boa, vocês estão vendo aí, e tem muita coisa ainda para falar. Antes que eu pergunte aqui da sua vida pessoal, eu quero perguntar, antes de tudo, é o seguinte: lembra de alguma ocorrência que você possa falar para nós, compartilhar? Porque vocês sabem, gente, nem tudo os policiais militares podem compartilhar. Mas o sargento Dias, tem alguma coisa, seja na época como no Exército ou agora,
tem alguma ocorrência, você fala assim, essa aqui não posso deixar de contar? Olha, no Exército, vamos começar pelo Exército, né? No Exército eu participei aí das operações no Rio de Janeiro, tá? Desde a época da pacificação do Complexo do Alemão, participei de treinamento lá no BOPE do Rio, então tive uma grande experiência nessa área também que eu já trouxe para dentro da Polícia Militar, né? Eu participei da segurança pessoal da visita do presidente Barack Obama em 2010 aqui no Brasil, fiz parte do destacamento contra terrorismo, que é o pessoal que era a segunda linha de segurança dele, a primeira linha era dele, traga dos Estados Unidos, a segunda linha era nossa aqui do Brasil, né? Tanto aqui em Brasília como no Rio de Janeiro. Então, e participei de muitas ocorrências, combatendo o narcotráfico no Exército e também situações de crimes ambientais, como fechamento de garimpos, né? Queimadas de plantações imensas de maconha. Então, desde o Exército eu já trouxe uma grande experiência operacional para a Polícia Militar. Então, e os cursos que eu fiz lá no Exército lá, que me levaram totalmente ao meu limite. Inclusive, uma das últimas postagens que eu fiz no meu Instagram, tá? Convido o pessoal aí a seguir o Caveira de Aço, faço postagens direto lá, postagens da essência militar e daquilo que eu vivo, daquilo que eu vivi, tá, Rodrigo? Eu costumo falar que aí na internet, por aí afora, nós estamos cheios de gurus, né? Até você já achou interessante, porque tem muitas pessoas aí fora aí na internet passando, né, e aquilo que eles não viveram. Que até assim, na área do evangélico tem muito pastor e como fala, alguns líderes já bem antigos, que já vêm, né, são raiz ali, aí tá questionando, fala, gente, mas o cara nem tem experiência de acompanhamento. Exatamente. E tudo, e tá dando conselho, o importante é isso que você tá falando. Então, uma da essência das minhas páginas, dos meus canais, é passar aquilo que eu vivi. Aquele meu seguidor, quando ele olhar lá a postagem, o vídeo, a foto, o banner, ele olhar e falou assim, poxa, ali é a vivência, ali é a experiência, então eu posso, muitas situações que me mostram em extrema dificuldade lá no curso, para que o pessoal realmente possa seguir uma página realista, uma página, né? E outra página que eu admiro também, que eu sou fã, é a sua, sem dúvida nenhuma, né? Obrigado. Pessoal, é Caveira de Aço, mas sem ser cedilha, tá? Caveira de Aço 07. Eu acho que foi colocado aí, quando apresentou o sargento, tem lá embaixo. Caveira de Aço 07. Vai lá que você vai ver lá e acompanhar. Tem algo que eu quero perguntar. Ele falou que é verdade, né? Então, assim, eu quero saber se é mesmo. Porque quando eu vi, minha filha estava do meu lado, eu falei, nossa, mas será que ele fez mesmo? Tem um aqui que você está numa árvore, está socando a árvore pra caramba ali. Aquilo ali que barulho é verdade. É verdade? É verdade. Inclusive, menino, porque faz o barulho aqui. Nós somos acostumados a receber algumas críticas aí do pessoal que cheio de mimimi. Hoje nós temos muito mimimi, né? Demais. Qualquer coisinha que você faz, por quê? Para que isso? Isso aí não tem necessidade. Por quê que eu gosto de fazer essas postagens? Para mostrar que o ser humano, o homem, né, o patriarca, o pai de família, né, ele precisa ter uma certa rusticidade, né? Por quê? Na vida. Porque aquela pessoa que ela tem, primeiramente, fé em Deus, mas ela tem uma essência, ela tem uma força dentro dela, quando ela passa por alguma dificuldade, que eu costumo sempre falar que o que não mata fortalece, quando ela passa por alguma dificuldade, isso torna ela mais forte. Isso é a pessoa que malha na academia, isso é a pessoa que passa por uma aprovação no casamento, a pessoa que passa uma aprovação de uma perda, a pessoa que estuda para concurso, a pessoa que entra no mundo militar. Qualquer tipo de dificuldade que você passa na vida, você tem que enfrentar ela. Primeiro, com muita fé em Deus, e segundo, com vontade, com o peito aberto, com coragem, que até a palavra de Deus fala que nós precisamos ser fortes e corajosos. Fortes e corajosos. Josué. Isso, exatamente. Josué, olha aqui. Uma bênção. Josué, um guerreiro de Deus. Seja forte e seja corajoso. Exatamente. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Vamos falar aqui da sua vida pessoal, né? Eu descobri que você tem uma guerreira do seu lado, né? Sim. O pessoal, ela tá aqui de trás, né? Ela dá um oi e fala assim, oi. Hello. Aí, tá vendo? É a esposa do Caveira de Aço, o nome dela é? Nayane. Nayane, menino, mas se você ver a conversa que eu tive aqui no off... Já adianta, hein? É ferroada. Pô, menino, o homem não é assim, não é porque é à toa, não. É porque tem do lado ali
uma caveira já escondida. Sempre. Tá escondida, não tá? Tá lá, é minha base. Pois é. Mas eu falo escondida porque precisa aparecer. E eu falei para ela, não, você tem que fazer concurso, já entra logo, vira E caveira. ela tem essência. Pô, tá vendo? Então, assim, e eu apresentei ela, assim, por quê? Porque agora o nosso guerreiro aqui, o nosso caveira de aço, que vai falar sobre a vida pessoal dele, né? O que mais te marcou na sua vida, né? Para trazer para nós aqui. Porque, assim, muita gente sabe o que você passa, que você passou por uma fase muito difícil esses tempos, né? E isso trouxe uma lição de vida muito grande, não só para você, que eu já falei, mas para muitas pessoas. Quando eu falei que eu ia te entrevistar aqui, né? O pessoal falou, ó, aquele lá é um homem de Deus, o outro falou que é um Amém. guerreiro, né? Porque quem sabia que tu é cristão, falou homem de Deus. Quem não sabia, falou, ó, aquele lá é guerreiro e sabe superar os limites, né? Para transpor, né, as dificuldades. E conta para nós, então, a sua vida pessoal, o que é que fez com que o pessoal te admirasse mais ainda pelo que você que você passou, né, ultimamente. Você já falou que veio de uma família mais humilde, né? Exatamente. Mas sua família hoje, que é você, sua esposa, seus filhos, fica à vontade. O que acontece, Rodrigo? Na verdade, eu tenho um segredo. Só que esse segredo eu vou revelar aqui agora. A base de toda a minha força é o poderoso Deus. Amém. Né? Existe uma passagem lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz o seguinte: o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Isso eu levo dentro do meu coração para tudo que eu vou fazer na vida, desde um curso operacional, desde uma hora de malhação na academia e qualquer dificuldade que eu enfrento na vida. Então, a minha esposa, ela é o meu termômetro, ela é meu esteio. Né? Por quê? Todas as dificuldades que eu passo, ela está do meu lado. Nós temos um princípio lá em casa, lá, né? Nós nos damos a mão um para o outro e enfrentamos a onda, por maior que seja, com Deus, que Deus nos fortalece e nós damos força um para o outro e vamos e não abaixamos a cabeça. Eu costumo falar que essa geração é uma geração superficial, agarrada a situações materiais, que muitas vezes, né, quando perde essa materialidade, às vezes um patrimônio, alguma coisa assim, ela suicida, toma remédio, tanto de amigos que eu descobri ultimamente que estão tomando remédio para ansiedade, para dormir. Eu fiquei absolutamente impressionado. E eu pergunto sobre a vida dessas pessoas, desses amigos, eu converso com eles e eu vejo que é absolutamente menor do que eu passei. Né? Eu tenho, né, além da Sofia, eu tenho o Miguel. O Miguel, ele nasceu especial. Nós perdemos, infelizmente, ele o ano passado com 2 anos e meio. Né? Ele nasceu com a síndrome rara e então ele era especial, tinha um problema de coordenação motora, né, psicomotor, e nós enfrentamos uma dificuldade absolutamente gigantesca com ele, mas isso nos trouxe uma força, inclusive na época fizemos várias campanhas, né, mesmo não sendo do mundo militar, nos ajudaram, né, com força, com orações, então isso nos ajudou também a atravessar essa fase. E o Miguel, ele era um leão, o Miguel, ele era um guerreiro, né? O que nós passamos com o Miguel ali é algo absolutamente incompreensível, né? Eu vi, Rodrigo, o meu filho, infelizmente, ele faleceu na minha frente. Então, mas minha esposa, nós ficamos com meu filho 1 mês na UTI. E nesse 1 mês na UTI, nós vivemos, presenciamos o nosso filho nos despedindo de nós aos poucos. E a cada vez que ele despedia de nós nos aproximávamos mais de Deus. Por que eu falo que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas? Porque quando nós nos apegamos a Deus, não importa o que aconteça nesse mundo, e olha que a maior provação é perder um filho, nada se compara. Que não é natural, né? Que não é nada natural. Independentemente do que aconteça nesse mundo, depois que você entende a essência, porque eu acredito que meu filho ele veio com um propósito. Primeiro propósito, nos tornar pessoas melhores. Segundo propósito, nunca deixar que nos venhamos nos afastar de Deus. Porque às vezes, né, Deus é justo e Ele é bom o tempo todo, mas às vezes Ele permite que nós venhamos a passar certas situações na vida para que isso traga-nos ao caminho da salvação. E às vezes é necessário. Então, minha esposa é uma guerreira e eu vou falar, mais forte do que eu, ela. Então, eu sou extremamente admirador dela, porque depois de tudo que passamos, e ver a alegria dela no rosto, que ela transmitir essa alegria para mim hoje, isso para mim é algo que nada paga. É por isso que eu falei para você desde o começo, Rodrigo, que nós vemos muito gurus na internet aí, passando uma falsa impressão para a sociedade de que a felicidade está no dinheiro e nos bens materiais. Isso é mentira. A felicidade está em Deus.
A felicidade e o sucesso, ele tem um conceito muito maior. A felicidade e o sucesso vem da satisfação pessoal de você vencer um desafio e conquistar uma vitória, de você vencer a si mesmo. E a partir do momento que você passa por uma aprovação e está do lado de Deus, você venceu os seus instintos irracionais, você venceu a si mesmo. Então, isso para mim não tem preço. Então, o que eu aconselho a todos que nos assistem? Primeiramente, buscar a Deus acima de todas as coisas, porque isso é que realmente importa. E segundo ponto, o maior valor que nós temos que ter são em coisas que o dinheiro não pode comprar e que são intangíveis, que nós não podemos pegar. As coisas mais valiosas na vida são aquilo que está do seu lado. Né? A esposa, o marido que você ama, os filhos que muitas vezes você não tem tempo para eles, ou um sonho que você quer realizar que muitas vezes, pela falta de coragem, você não realiza. Isso vale, isso não tem preço. As outras coisas são secundárias. É isso que o Caveira de Aço representa. Até porque a gente não vai pôr no caixão na hora de ir embora, né? Não leva absolutamente nada. E que legado deixar, né? Com certeza. Que legado deixar. Ainda mais que agora, segunda-feira, foi dia do veterano. Então, parabéns a todos os veteranos. E deixar para vocês aí uma admiração, uma gratidão pelo que fazem. E que amanhã nós vamos ser veteranos também, né? Sempre, né? O que faz. Então, a gente lembrar do que nós vamos fazer. Você é veterano no Exército, né? Veterano do Exército. É porque quem é... Já passou, né? Já passou, ele se torna um veterano. Nós temos que ser não só admirados, mas gratos pelos veteranos. Sim. Porque muitas vezes eles viveram em épocas que eram muito mais complexas do que hoje. Eu vi uma postagem que postaram, vários, né? E mostrando como é que era o treinamento. Você viu essa postagem? Com revólver? Diferente, né? Um treinamento da década mais de arcaico. 80, 90. Exatamente. E aí até colocaram assim, falando assim, ó, eu quero que vocês analisem, mas não criticando, porque era outro tempo e outro momento. Outra época. Né? Então, assim, as coisas... Mas que eram o quê? Os precursores, né? Os desbravadores que começaram todo um projeto. Na verdade, eles cumpriam a missão com o que tinha no momento. Não, e eles fizeram, você vê que no final da reportagem, eles fizeram, não foi tão eficiente porque nós fizemos voltado para o sol. Ou seja, eles estavam treinando da forma mais difícil mesmo. Exatamente. Que era com o sol de frente para você fazer o treinamento de tiro com o sol na sua frente. Isso é horrível, né? Aí me trouxe uma coisa à tona agora, é uma frase que eu gosto muito de falar. Treinamento difícil, combate fácil. É por isso que eu sempre falei para meus alunos, sempre falo para aquelas pessoas que eu converso, que eu aconselho. As pessoas chegam em mim, Dias, eu quero fazer um curso operacional. Eu já orientei muitos, e muitos já formaram em cursos operacionais dentro da polícia hoje. Eu tive a bênção de, tanto no Exército como na Polícia Militar, participar como instrutor de vários cursos operacionais. Né? Aqui na polícia, quando eu estava no BOP, não só na Academia de Polícia Militar, mas eu tive a oportunidade de ministrar algumas instruções em outros cursos operacionais da Polícia Militar, participar ali como instrutor, né? No Exército também. No Exército eu viajei pelo Brasil ministrando instrução, porque sempre gostei, né? Sempre a docência fez parte de mim e eu sempre fui um apaixonado. Aí você falando de curso, tem curso aí para acontecer, né? A gente estava conversando que você... Exatamente. É de Airsoft? Como é que é? É assim, o Caveira de Aço, ele tem um conceito amplo, né? A gente é focado em uma página motivacional, uma página que passa valores, mas nós somos uma marca também. E nós ministramos também cursos na área tática para o pessoal do Airsoft, do paintball, né? Pessoal aí, já me procuraram até pessoal que ia se inscrever para programa de sobrevivência no Limite na televisão para que possamos fazer um treinamento personalizado com essa pessoa. Olha só. Certo? Então, nós participamos também de mentoria pessoal, mentoria para concurso, né? Também sou professor também para concurso, né? Uma das especialidades minha é o direito, né? Eu sou um apaixonado também, viu, pessoal? Além da área policial também, até porque é bom, né? Nos auxilia na atividade do dia a dia. Uma das áreas que eu sou apaixonado é o direito também, né? Até porque, assim, hoje para você fazer concurso para oficial, você tem que ser bacharel em direito, né? Isso, aqui no estado e alguns estados do Brasil precisa. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. E aí você conhece a lei, você está sabendo até onde você vai pisar, né? E por mais, independentemente do objetivo de cada policial, ele conhecer o direito na sua minúcia, isso traz uma facilidade maior, porque nós sabemos que no país atual que nós vivemos, quanto mais se conhece o direito, mais você consegue ali desvencilhar de alguns projéteis, né, que venham a te atingir desnecessariamente, porque infelizmente, eu vou falar uma coisa para vocês, né, atuar de policial aqui no Brasil não é fácil. A tia da minha esposa mora nos Estados Unidos, o marido dela é policial americano. Então, eu tive o prazer de conhecer ele, conversar bastante com ele, e ele me fala que ali atuar de polícia nos Estados Unidos é algo extremamente complexo.
As minhas meninas hoje estavam conversando comigo e estavam falando alguma coisa interessante, que é o seguinte, a Brasil Paralelo tem uma reportagem, né, que fala alguma coisa lobo, né? Entre lobos, né? Entre lobos. Exatamente. E lá, uma das reportagens deles que eles falam é o seguinte, o Brasil, né, a polícia no Brasil, principalmente ali no Rio, São Paulo, é pior do que em guerra em Afeganistão, do que no Oriente, né? Então, assim, por isso que o policial no Brasil tem muito valor. Ele tem muito respeito. Por quê? Porque ele todo dia está em campo de guerra, né? E lá, voltando aqui à questão da experiência, para a gente falar sobre quais são os próximos planos, né? Mas você lembra de uma situação assim que você fala assim? Sim. Eu estava com 3, né? A guarnição eram 3 ou 2 e a gente ia fazer um adentramento, aí o indivíduo estava ali e deu um tiro e passou raspando, ou pode ser até a mesma história do capotamento. Fica à vontade aí para contar essa ocorrência para nós. Dezenas de ocorrências. Eu agradeço a Deus por essa experiência. Né, uma das que me marcou foi uma ocorrência ali naquela região ali de Bom Jardim de Goiás, Montes Claros, Piranhas, aquelas cidades ali daquela região. Né, um grupo, tá, de indivíduos que estavam presos no presídio de Montes Claros, eles evadiram do presídio, né, inclusive impondo muita violência, muita agressividade, e na sua evasão, na sua fuga, no caminho, eles entraram numa fazenda de um senhor inocente, um senhor ali simples ali da fazenda ali, né, e assassinaram aquele senhor ali, decapitaram, arrancaram a cabeça dele fora. Acho que eu lembro disso. Entendeu? Então foi algo assim que, para a região, ele era de Bom Jardim, então para a cidade de Bom Jardim isso ficou muito marcante. Gerou ali uma grande revolta social no local. Então para nós ali era uma questão de honra, né, capturar, né, aqueles indivíduos. Então eu estava ali pela equipe do BOP na época, nós descemos lá para a região. Né, inclusive essa ocorrência me gerou, foi publicado para mim, saiu uma medalha para mim, né, parabéns. de serviço distinto aí dessa ocorrência aí, agora essa semana. Então lá nós partimos na captura desses indivíduos. Ficamos lá mais ou menos mais de uma semana. A Polícia Civil e a Polícia Militar do Mato Grosso, a Força Tática do Mato Grosso, né, as polícias especializadas daqui de Goiás, como o COD, estava lá também, o BOP do Mato Grosso desceu para lá também. Então foi uma força-tarefa mais ou menos bem parecida com essa operação que está ocorrendo aí lá em Pium, lá no Tocantins. Então isso era uma questão de honra para nós, né? E depois de mais de semana de caça, né, varando as madrugadas aí, sem dormir, passando às vezes dificuldade com a questão de alimento, porque nós nos alimentávamos, porque o BOP ele atua diferente dessas outras unidades. As outras unidades elas atuam muito fechando o cerco na parte do patrulhamento motorizado. O BOP é uma unidade que faz muita infiltração na mata. Então, muitas vezes, aconteceu isso com a caçada do Lázaro também. Lázaro, né? Então, muitas vezes nós infiltramos na mata e ficamos aí 2, 3 dias sem revezar pessoal com o alimento que nós levamos na mochila, muitas vezes um alimento escasso, para a gente poder aí fazer conduta de patrulha rural, né, que é uma técnica de operações especiais, que em nenhuma outra unidade, a partir que nós por mais que nós venhamos a disseminar esse conhecimento, mas a unidade que é mais especializada em conduta de patrulha rural são unidades de operações especiais. Então, a partir disso aí, nós logramos êxito em encontrá-los. Na verdade, a operação já estava quase terminando, né? Mesmo sem encontrar esses indivíduos, porque é uma operação que demanda muito trabalho. Eram 4 indivíduos que participou aí dessa situação aí lamentosa. Mas no finalzinho, Deus nos abençoou e nos honrou ali, que a minha equipe ali, inclusive, aconteceu comigo, né? Eu e, na época, o soldado Campos, do BOP aí, nós estávamos ali dentro da mata, ali, entre ali, os pontas ali, da conduta de patrulha ali, e conseguimos ali, né, nos deparar ali com esses indivíduos que estavam na mata. E é lógico, com o restante da equipe, e com isso houve um confronto, né, dispararam contra nós, né, uma situação que nós tivemos que utilizar de técnicas especiais, né, rastejando, para poder, efetuando disparos, técnicas de ações imediatas, situações de elite para poder aí conseguir confrontar com esse pessoal, um pessoal até que era... um pessoal que é treinado, né? Não é um pessoal ali que é dois indivíduos numa moto aqui na cidade ali que com um revólver vai lá e... então esses 4 entendeu? eram Então, geralmente, esse pessoal que atua com o Novo Cangaço e esse pessoal, no caso, que fugiu do presídio lá, a ficha de cada um deles era extremamente extensa. Então, o pessoal já tinha 2, 3 homicídios na ficha, tráfico de drogas.
Então o pessoal tinha latrocínio, o pessoal tinha estupro. Então o pessoal que eles ali estavam prontos para matar ou morrer, porque eles sabiam que é uma situação que é uma situação complicada, né? Que eles não queriam voltar para a cadeia e é um pessoal que estava disposto a tudo. Mas só que nós também estamos dispostos a cumprir nossa missão. Nós somos treinados, somos abençoados por Deus para cumprir nossa missão. E eu costumo falar que o policial, não só aqui em Goiás, no Brasil, ele é um policial vocacional. É por isso que eu sempre falo para meus alunos, para ser polícia tem que ser vocacionado. E para ser ainda de unidade especializada, você tem que ter uma vocaçãozinha a mais. Porque é nesse momento que você adquire experiência, onde que tudo que você já passou será testado, e é testado. E graças a Deus nós conseguimos utilizar as técnicas específicas ali, os indivíduos foram a óbito, todos os 4 indivíduos, né? Eu costumo dizer que graças a Deus que nós policiais, né, Deus preservou as nossas vidas, certo? Porque primeiramente nós temos que voltar para as nossas famílias, né, acima de qualquer coisa, então nós sempre oramos antes de sair. Eu sou um dos oradores das equipes, da turma, quando a gente faz a oração, sempre buscando a Deus, buscando o militar aproximar de Deus, porque é necessário. Porque Deus nos protege, Deus determina os anjos para nos proteger. Então, graças a Deus, a ocorrência se resolveu bem e a gente conseguiu ali fazer ali o resgate desses indivíduos ali para o hospital municipal. Nós fomos agraciados ali, na época até a sociedade ali daquela cidade nos parabenizou muito. Então, foi uma situação que nos trouxe satisfação, não na situação do confronto, não é isso. O que nos trouxe satisfação foi dar resposta para a sociedade. Foi resolver aquela situação. Um fechamento desse ciclo, né? Porque cada hora que um daqueles indivíduos estava solto na sociedade, era o perigo que algum inocente, alguma pessoa corria. Então, isso para nós foi uma situação muito boa. E tem outra ocorrência também, que foi bem na fase, né, do BOP ali, foi bem no começo, que naquela época estava ocorrendo muitas ocorrências de crise. O que é ocorrências de crise para nós? São ocorrências de cerceamento de liberdade, onde você chega ali, um marido que brigou com a esposa ali, tá com a arma na cabeça da esposa, onde você chega ali, um surto psicótico de alguém ali, o cidadão ali, ele tá com uma faca ali na garganta ali da filha, do filho dele. Essas situações extremamente complexas, onde unidades táticas de elite, né, que eu posso citar vários, que nem o BOP aqui na Polícia Militar, a GT3 na Polícia Civil, o COT da Polícia Federal, o DCT do Exército, unidades de elite, de operações especiais, treinadas em adentramento tático, treinado em resgate de reféns, como o caso da situação lá de São Paulo do GAT, né, e do BOP do Rio, que efetuam esse resgate, preservando, primeiramente, a vida dos policiais, a vida da vítima e, se der, a vítima do agressor. Isso, as ocorrências mais complexas que existem são essas, porque é uma ocorrência onde você resgata o refém, você preserva a vida dos policiais, você preserva a vida do refém, ainda preserva ainda a vida do agressor, utilizando um instrumento menos que letal, como um dispositivo eletrônico de controle, que o pessoal chama de taser, e isso tem que ter um nível de preparo extremamente avançado. Por isso que a nossa tríade é treinar, instruir e operar. Nas operações especiais, nós treinamos diuturnamente, para que quando venhamos a nos deparar com essas situações de crise que nós falamos, que é uma situação de ocorrência que exige negociação, uma ocorrência de alto nível de complexidade, nós possamos nos dar bem. E nesse dia eu estava como escudeiro. O escudeiro é aquele camarada que ele fica, ele é o policial que ele fica, ele é o ponto, ele é o número 1, ele fica segurando o escudo balístico. Todavia, pelo meu tamanho, mesmo que você coloque o escudo na frente e reduz a silhueta é o desenho corporal seu, você reduz ali atrás do escudo, ou seja, você entra numa posição tática, mesmo assim não deixa de ser extremamente perigoso, que em um certo momento pode alguma parte do seu corpo vir a ser atingido pelo disparo. E isso se, né, o nível balístico do artefato ali, ele não for superado por aquela arma que o indivíduo esteja utilizando. E aí eu fiquei ali basicamente ali quase 11 horas segurando esse escudo, lá no bairro Cardoso 2. Caramba! Quase 11 horas. 11 horas? Inclusive, na época, que hoje é Coronel Jorneval, na época o negociador, ele fazia parte do BOP, né, na época é Major Jorneval, hoje Coronel Jorneval. Ele que foi o negociador. Né? Então, depois de 11 horas, esse indivíduo, esse SEC, a gente fala, tá? Que é esse indivíduo que mantinha em refém ali a vítima. Esse indivíduo, ele conseguiu, depois de muita negociação, liberar a vítima, certo? E conseguimos fazer com que ele desistisse de continuar na ação. Só que houve uma surpresa. Essa é a parte aí para o pessoal que está assistindo. Qual foi a surpresa? Tá? Ele conseguiu desligar o padrão de energia da casa, ele conseguiu desligar a energia da casa, bem na hora que a equipe ia fazer o ritual de rendição. O que é o ritual de rendição?
Quando você faz o adentramento, que você termina a negociação, o ritual de rendição é aquela parte que o indivíduo ele desiste, só que para nós não diminuiu o risco, porque a gente não sabe o que nos espera. Então, enquanto o indivíduo não está deitado no chão e algemado, para nós não terminou o risco não cessou. Então, esse momento de rendição chama ritual de rendição, nessas operações táticas, operações aí que envolvem resgate de refém. Então, a partir desse momento que nós iniciamos o ritual de rendição, o indivíduo ele veio para lá com um short curto e sem camisa. E nós temos o controle, mantínhamos o controle visual o tempo todo dele, das mãos, né, de toda a parte do corpo dele, e tínhamos ali uma certa certeza que ele não tinha nada que pudesse, né, aferir um tipo de agressividade contra a equipe. Quando iniciamos essa rendição, o indivíduo me enfia a mão dentro das suas vestes íntimas ali, que é a cueca, e me tira um 357 cromado, teazão gigante, desse tamanho que eu nem sei. 6 polegadas. Entendeu? Não sei, Satanás deve ter ajudado ele a colocar lá dentro. Não sei como que ele conseguiu esconder aquilo lá, não. E aí ele me tirou lá, ele apontou para minha cara em frente ao escudo, e eu na distância, dessa distância daqui da metade da mesa para você. E aí eu tive a reação de conseguir efetuar o disparo. Ele não foi a óbito e conseguimos aí, porque atingiu partes que não eram vitais, e conseguimos neutralizar a ameaça. Né? Então ele foi feito ali a rendição, a prisão desse indivíduo, certo? O refém foi liberado com vida, depois de 11 horas segurando aquele escudo, que é que nem um copo de água. Você segura aqui por 2 minutos aqui e eleva, segura por 11 horas. Isso é um copo de água, imagina o escudo. E ainda aí, vai que ele tem um disparo, um 357 nesse escudo aí. Vai então, imagina o escudo aí que tem aí muitas vezes aí 15, 20 quilos. 11 horas. Então foi uma situação para mim de um desgaste físico muito grande, mental, porque a todo momento poderia ocorrer uma coisa, poderia mudar todo o cenário. Então é a tensão o tempo todo. E isso gera um gasto de energia muito grande. Quando você termina às 11 horas ali, você está totalmente desgastado. Porque você está focado o tempo todo na ação. E você precisa estar atento. E graças a Deus, Deus deu sabedoria para toda a equipe, que conseguimos atuar ali da melhor maneira possível. E com isso, chegamos aqui no estado de Goiás com 100% de sucesso em todas as ocorrências de crise, desde a fundação do BOP, que na época era Grupo Antissequestro GAS, lá de 1989. Para nós, isso aí é um orgulho, que muitas vezes, né, muita gente não vê isso, né, até dentro da corporação, mas isso é um de extremo valor, que eu acho que isso é maravilhoso. Isso mesmo. Viu, pessoal? Então, assim, quando ele vai falando, a adrenalina vai correndo aqui também, porque a gente vai imaginando o local. Porque todo mundo que senta aí, poucos falaram dessa adrenalina, assim, de tal maneira intensa, dessa forma. E quando eu começo a falar, só interrompendo, eu começo a falar, eu começo a voltar para a cena do crime. Eu começo a entrar dentro daquela novidade, é como se fosse em 3D, tudo começa a aparecer na minha frente, é algo impressionante. Eu consigo descrever até os detalhes ali do cômodo. Não sei, é de mim, entendeu? Caveira de aço. É isso aí. Quais os próximos planos? Os próximos planos o primeiro de todos, continuar servindo a Deus acima de todas as coisas. Amém. Segundo, sempre buscar a cada dia mais conhecimento, né, tanto jurídico como na minha área operacional. E um objetivo que eu tenho no momento agora é levar o Caveira de Aço para frente, para cima, né, realmente sempre se tornar uma das maiores páginas aí, um dos maiores canais aí, crescer aí como empresa também aí, ministrando cursos e motivando pessoas. Tem alguma data de curso já? Não, data por enquanto, nós temos, mas vou ficar em off. Temos alguns cursos agora que eu acredito que serão cursos que não aconteceram no estado de Goiás ainda, que são coisas excepcionais, né? Nós já estamos movimentando muitas parcerias aí. Então aí, ó, acompanha lá o Instagram, porque vai ser anunciado lá. Vai ser anunciado lá, são cursos na área de defesa pessoal, área tática, então voltado para o pessoal do Airsoft e Paintball, não somente, mas para todos aqueles que querem adquirir conhecimento, né? Aqueles que querem adquirir conhecimento. Vou dar um exemplo, uma coisa que você é apaixonado, aquilo dói. Você gosta também. CAC. Né? Um dos cursos que eu ministro, né, que eu fiz parte ali dos projetos de início aqui no estado de Goiás, é de saque velado, é tiro de sobrevivência. Eu gosto muito dessa área, eu acho que o policial, o operador, o CAC, todo aquele pai de família que tem arma de fogo, ele tem que andar preparado, porque não é só você colocar uma arma de fogo na cintura. A arma de fogo tem que estar preparado. Porque a arma de fogo na cintura, ele traz uma responsabilidade. É que nem lá a situação do Homem-Aranha, a gente fala brincando, mas é verdade, né? Quanto mais poder, mais responsabilidade. Então, o homem de pai de família, quando ele tem uma arma de fogo, muda tudo. Então, ele tem mais responsabilidade e ele tem que estar preparado o tempo todo, porque
qualquer momento ele pode se ver dentro de uma situação que ele precisa, infelizmente, utilizar todos os meios que ele tem para sobreviver e defender sua família. Muito bom. E tem uma novidade, né? Pode falar aqui? Gente, eu fiz uma proposta para ele aqui. Pode falar da proposta? Pode, sem problema. Eu fiz uma proposta para ele aqui para ter um podcast dele, do Caveira de Aço. O que vocês acham? Né? Então, o Caveira de Aço. Tá lançado aí, ó. O Caveira de Aço é uma situação assim que eu quero realmente transmitir com toda intensidade a nossa realidade do dia a dia, toda a experiência vivida. Vai ser um canal, um podcast motivacional também, para que quem me acompanha, ele possa ser transformado. Aí, tá vendo? Então vamos ter essa novidade. Já estou organizando as coisas direitinho, vai dar certo aqui. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos que dê certo para abençoar a vida dele, né? Amém. E de outras pessoas, que ele seja canal de bênção para outras pessoas. A nossa também. Pessoal, tá chegando no final, tá chegando, né, Micael? Tá chegando, Micael tá lá, nosso... Rodrigo, eu me lembro só da liberdade, você lembra? Esse aí que é agora, ó. O que é liberdade para você? Eu tenho 2 conceitos, posso falar os 2? Pode. Primeiro conceito de liberdade, a liberdade que foi a finalidade do sacrifício de Jesus Cristo. Olha só. Cristo morreu para que sejamos livres. É verdade. Mas essa liberdade, ela deve ser usada para agradar a Deus, não agradar a nós. Esse é o primeiro, eu acho que é o melhor conceito de liberdade que existe. E o segundo conceito de liberdade é que somente os disciplinados, eles são livres. Então, quando você é disciplinado para conquistar qualquer coisa na vida, para fazer qualquer coisa na vida, você é livre. Você tem liberdade. Aqueles que eles são indisciplinados e que eles não têm capacidade, muitas vezes, correr atrás dos seus sonhos, eles vivem refém da mediocridade. Eles vivem refém daquilo que os trava, os aprisiona todos os dias. Então, eles não são livres. E, por último, né, me veio o terceiro conceito de liberdade aqui, é a liberdade que nós vivemos hoje. Hoje nós precisamos lutar pela liberdade. Né? Muitas vezes, isso está na palavra de Deus. O próprio Deus, nosso próprio Deus nos determina a sermos fortes e corajosos, porque essa força e essa coragem se luta pela liberdade. Muitos querem liberdade, mas não querem lutar, mas não querem lutar. Então, a liberdade exige luta. Então, infelizmente, os omissos não verão a liberdade. É verdade. Bom, tem uma tradição aqui, por enquanto essa tradição está sendo o boné, né? E não poderia ir embora sem levar uma lembrança nossa aqui do Calibre Podcast. Demais, tá aqui, top demais. Né? E pode deixar suas considerações finais aí para nós. E sinta-se, a casa é sua para voltar novamente. E com a esposa, né, esposa? Caveira de Aço. Aí, viu? Viram o padrão? O padrão ali, já falaram que a filha também já está entrando no padrão já. Aí, tá vendo? Nós temos um lema lá em casa, lá, o símbolo da nossa casa lá são os leões. Nós consideramos família de leões. Né? Inclusive, uma coisa aí, um leão. Inclusive, uma coisa que talvez toque aqui, está no final, mas para não deixar de falar, lá no velório do meu filho, lá, a coroa do velório, estava escrito capítulo 1 do livro de Josué, forte e corajoso. Isso. Porque a força que eu vi no meu filho, que ele transmitiu para mim, é algo que eu não vi absolutamente nada nesse mundo, nem nos cursos que eu já fiz em qualquer área da minha vida. Então, isso me fez muito mais forte, porque o que não mata fortalece. Isso aí. Considerações finais? Então, Rodrigo, eu te agradeço pela participação, pelo convite. Fico extremamente lisonjeado de estar aqui, de contar um pouco da minha vida, porque eu costumo falar que quem sofre gosta de contar. Porque motiva outras pessoas. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo boné. Gostei demais da conta, top demais da conta. Tá? E pode contar conosco para qualquer coisa. Tá? Estamos aqui para qualquer coisa que precisar, estamos à disposição. Então, muito obrigado e que Deus continue abençoando o seu programa. Amém. E Deus continue abençoando a sua vida e o trabalho que você faz, que é um trabalho de levar a palavra de Deus para todos. Isso é maravilhoso, não tem preço. Amém. Muito obrigado. Pessoal, ele está falando do trabalho de capelania que hoje eu faço lá pelo pessoal da ASOF, Associação dos Oficiais da Polícia Militar Corpo de Bombeiro do Estado de Goiás. Eu estou lá como capelão, né? Então fazendo um trabalho ali nos batalhões, fazendo um trabalho junto ali com os oficiais e também a tropa quando necessário. Tá? Não só levando a palavra de Deus, mas também a gente participa de um aconselhamento quando eles precisam. Quero abençoar a sua vida, agradecer que até aqui você esteve conosco e você percebeu que o programa aqui, o episódio foi incrível, isso mesmo. Então não perca os próximos episódios, ele vai voltar e da próxima vez vai ter uma pessoa aqui do lado dele que é a esposa, né? E nós vamos estar aí, meus irmãos, nós vamos ficar calados e ela vai falar. Amém, não é? Deixar ela falar.
Então, Deus te abençoa, te guarda, te proteja, te livre de todo mal e te preserve de toda aflição desnecessária, porque algumas aflições, como o nosso convidado já falou, é necessário para que a gente cresça e que a gente amadureça, tá bom? E se torne forte. Deus te abençoe e até o próximo episódio do Calibre Podcast.